Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um ano em 2025, o primeiro programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, principalmente os dois últimos programas de 2024, no especial de Natal com a nossa amiga Ivani Lima, no especial de Ano Novo com a Camila Marques, né, pessoas muito queridas nossas que estiveram conosco em vários momentos de 2024, gravando palestras online e fizeram aí a participação especial no programa Estudando Marcel Benedetti, os dois últimos programas de 2024 e hoje é o nosso primeiro programa de 2025. Quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando, que acompanharam os nossos programas no ano passado e estudaram junto com a gente o livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber. Sempre lembrando que é um livro editado pelo Marcel Benedetti, da Mundo Maior Editora. Infelizmente esse livro não foi mais editado e por isso que a gente escolheu esse livro para fazer esse estudo, né, do Marcel Benedetti. Um livro muito interessante, muito singelo, né, perguntas muito objetivas. Então a gente vai dar continuidade agora neste ano de 2025 com o programa. O último programa que até então a gente estava fazendo um estudo, então o número do programa coincidia com as questões. Então até o programa número 25, que foi no dia 17 de dezembro, era o programa 25 com a questão 25. Como nós tivemos dois programas especiais, o programa 26 e 27 foram programas especiais, então hoje é o nosso programa número 28, mas estamos na questão número 26 do livro do Marcel Benedetti, só para o pessoal não se confundir. Então vamos lá, vamos ver aqui com o Marcel, o que foi perguntado aí para o Marcel e que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os animais necessitam de um período de recuperação após a morte? Uma pergunta bem interessante. Vamos ver o que o Marcel respondeu. O espírito André Luiz, no livro Os Mensageiros, aliás, os livros Mensageiros que virou filme, né? Para quem não assistiu, fica a dica aí do filme Os Mensageiros, né? O Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então ele fala aí que o espírito André Luiz acompanhava parte de um processo preparatório de reencarnação de um espírito humano em detalhes. Aliás, é bem interessante essa parte do livro aí. Fica aí, hashtag fica a dica aí para o pessoal ler o livro, né? Porque nem tudo está no filme. Ao final, ele perguntou ao amigo que o acompanhava, que era mais experiente, o Clarencio, se com os animais seria diferente no tocante aos processos relativos à preparação para a reencarnação. E aí, o Clarencio, né? Aí tem um trechinho do livro aí. Os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstâncias para os animais? Essa foi a pergunta que o André Luiz fez ao Clarencio. E aí a resposta, como não? Replicou o nosso orientador paciente. Como podemos perceber pela resposta do espírito, dada pelo amigo, que era como se fosse o seu tutor, os animais não eram diferentes e os mesmos processos que acompanharam até ali, no que se referia aos seres humanos, se repetiriam também com os espíritos animais nos momentos que antecedem aos preparatórios da reencarnação. Claro que o livro Os Mensageiros, né, não era um livro específico sobre animais, né, ele não tinha aí essa característica, né, de dar detalhes, né, em relação ao processo reencarnatório dos animais, mas o Clarencio deixou aí, né, pelo menos no ar, né, essa informação de que o processo reencarnatório dos animais ele também tem um processo, também existe um período de preparação que é um pouco diferente de nós humanos, né? O próprio Marcel fala bastante sobre isso em seus livros, né? Porque os animais eles não têm aquele, como a gente diz, né? Eles têm provas, mas eles não têm expiações, então eles não retornam para o mundo espiritual, muitas vezes em estado de perturbação, muitas vezes arrependidos de alguma coisa que tenha acontecido. Eles não ficam naquele período, né, que a gente chama, né, de muitas vezes se ligar mais àquilo que aconteceu na última encarnação. E no próprio livro dos Espíritos, nós temos lá uma informação muito importante, que aliás as pessoas até confundem, né, que os animais reencarnam quase que imediatamente. Quase que imediatamente não significa que ele morreu hoje, amanhã ele já está reencarnando. Ele pode sim permanecer um determinado período de tempo no plano espiritual, e esse período, quem vai determinar esse período, a quantidade de tempo que esse animal vai ficar no plano espiritual, são os mentores espirituais.
A gente vê na própria literatura do André Luiz cenas em que ele descreve a presença de animais no mundo espiritual, o que significa que aqueles animais eles desencarnaram e permaneceram um período ali. Por quanto tempo eles vão permanecer, a gente não tem essas informações completas. Mas a gente sabe que alguns animais ficam sim no plano espiritual, às vezes com alguma tarefa específica, às vezes por uma necessidade, às vezes até mesmo para esperar o seu tutor que logo vai retornar. Mas eles precisam evoluir. Então o processo reencarnatório deles, ele difere do humano no sentido de, enquanto nós temos uma encarnação humana de, sei lá, 70, 80 anos, os animais eles têm uma vida mais curta. Né? Um cachorro, um gato vive aí, sei lá, no máximo 20 anos. Então, durante uma encarnação humana, aquele animal pode ter 3, 4 encarnações. Aproveitar esse período de tempo. Então, é isso que difere o processo. Mas que eles também recebem o auxílio espiritual, que eles também estão ali sendo amparados nesse período em que eles retornam no plano espiritual, isso a gente não pode ter dúvidas. Né? E o próprio Marcel, né, descreve isso em seus livros, né? A gente até acho que já leu questões a respeito disso aqui. Então fica aí, hashtag, então fica a dica, para o pessoal ir se informar, né? E não sair por aí falando bobagem, o animal morreu, já reencarna. Não é bem assim. Ele vai permanecer um período no plano espiritual, o quanto for necessário. Mas todos eles são acompanhados de perto por mentores e benfeitores espirituais. E eu tenho certeza que o Marcel hoje, né, que já se encontra aí no plano espiritual, tenho certeza que de alguma forma ele está participando desse processo, né, ele está auxiliando esse processo do reencarne dos animais aí, que afinal de contas, né, o Marcel trabalhou tanto aqui na Terra, né, em prol dos animais, né, ele que foi veterinário, foi médico veterinário, foi espírita, tenho certeza que ele não vai, agora que está no plano espiritual com muito mais possibilidades, tenho certeza que ele vai continuar trabalhando, e eu, quando voltar para o mundo espiritual, e a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, eu também gostaria muito de poder trabalhar em prol dos animais, né? Da mesma forma que hoje estou aqui trabalhando, né? na Casa Espírita, né? O Jefa Sorocaba. Se for permitido e possível, eu gostaria também de continuar trabalhando em prol deles quando eu retornar para o mundo espiritual. Quem sabe quando eu estiver lá, se eu tiver possibilidade, né, de trazer alguma informação aqui para quem estiver reencarnado no momento. A gente nunca sabe, né? Aquela coisa, pedir a gente pode, se a gente vai ser atendido ou não, aí é outra história. E para finalizar o programa de hoje, né, uma questão, eu falei do Livro dos Espíritos, um trechinho aqui do Livro dos Espíritos, da questão 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Aí ele está falando especificamente dos humanos, tá? Essa questão. Mais adiante, no próprio Livro dos Espíritos, no capítulo Os Três Reinos, o Kardec fala mais especificamente sobre os animais, mas essa questão é específica em relação aos humanos. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti, o primeiro programa de 2025. Espero que vocês continuem nos acompanhando ao longo desse ano, né? Todas as semanas traremos aqui questões a respeito da espiritualidade dos animais. Vamos estudar juntos aqui essas questões. Espero que todos vocês continuem conosco nos nossos programas. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.